Filhinhos amados do Pai Celestial, generais da fé, estou aqui para falar um pouco sobre paternidade espiritual, exatamente isso. Querido, nós sabemos que Deus é o nosso Pai, Ele em toda a sua deidade, em toda a sua santidade, toda a sua glória, e sabemos que Ele é insubstituível, ok? Mas eu creio que Deus ele fez a família e colocou o homem como referencial de pai, para que o homem representasse Deus na terra. Até a Bíblia fala que a terra ele deu aos homens, e os céus são os céus do Senhor, mas a terra é do homem. Deus ele deu autoridade, governo ao homem, como Deus na terra. E eu creio que Deus coloca o homem como seu referencial na terra. O homem, na verdade, deve expressar Deus na terra. Mas por conta do pecado, da incredulidade, da falta da identidade, o homem perdeu esse referencial. E Jesus ele veio para trazer esse referencial de volta. Tanto é que tudo que Jesus falava, ele falava do Pai. Porque o Pai. Na antiga aliança quase não vemos ninguém chamar Deus de Pai. Jesus veio trazer essa figura do Pai para nós. Jesus veio restaurar a identidade do Pai, a verdade que o Pai é, o caráter do Pai para nós. Porque só entendendo o caráter do Pai, a verdade do Pai, é que a família ela é sarada, é que nós temos a identidade espiritual na verdade. E o homem foi perdendo no passado tempo esse referencial de pai. A cada dia mais a sociedade está indo no caos por falta dessa figura paterna, masculina dentro do seu lar. Mas eu creio que Deus também levantou a igreja, o corpo de Cristo na terra, com homens cheios do Espírito Santo, que também representa Deus na terra. Já que o pai biológico não conseguiu, por conta do pecado, das circunstâncias do seu dia a dia, muitos homens eles têm se omitido nessa figura de pai, nessa figura de representação de Deus na terra. E eu creio que Deus tem levantado homens espirituais, pais espirituais, para que essas pessoas sejam um referencial na terra. Deus disse a Abraão, Abraão, eu te chamo para ser pai de nações, pai de multidões. Eu creio que nesse tempo, não só eu me sinto um pai dessa geração, pai de multidões, mas eu creio que Deus está levantando em toda a terra, porque a ausência da paternidade traz danos à família. Mas eu creio que Deus está levantando homens espirituais, homens que estão totalmente ligados ao coração de Deus e que vai pegar os segredos que estão no coração do Pai, através do Espírito Santo, através da intimidade com o Pai, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e vai trazer o que está no coração de Deus para a terra. E eles vão ser uma representação de Deus na terra, os seus embaixadores, seus ministros. Eu creio que o Evangelho é família. Eu creio. Eu sei que algumas pessoas usam alguns nomes para algumas pessoas que estão liderando, como coaching, como mentores. Sim, eu creio também nessas pessoas que têm feito a diferença nessa geração, influenciado uma geração. Mas acima disso eu creio na família de Deus. Eu creio que o Evangelho é ser família. Eu creio que Deus é o nosso Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. Não é que ele tenha sexo, mas ele representa essa mãe, esse consolador que nos abraça. Eu creio que nós somos da família de Deus. E nesses dias Deus tem falado muito comigo, que Ele tem me chamado como pai para essa geração. Como alguém que vai curar essa terra com aquilo que Ele estabeleceu sobre a minha vida, sobre a minha família. Sabe? E eu creio que nesses últimos dias Deus está levantando verdadeiros pais. Homens e mulheres que representam o caminho. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve seguir. E quando ela se desviar, e quando ela crescer, não se desvie dele. Eu creio que pessoas vão ensinar a criança no caminho. Não o caminho, mas no. Porque pela sua vida, ele vai expressar Jesus. Expressar o Pai. Essa geração, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus,
que manifesta o Pai. Então, queridos, que essa palavra possa estar firmada no seu coração. E não tem nada a ver com bajulação, sabe? Às vezes a religiosidade, ela pegou isso e transformou isso em coisas que não tem nada a ver com... Parece mais uma idolatria. As pessoas começam, meu pai na fé, meu pai na fé. Não. O apóstolo Paulo mesmo, ele tinha Timóteo como verdadeiro filho na fé. Em suas cartas ele escreve isso. Mas ninguém vê Timóteo o tempo todo chamando Paulo de pai, aquele negócio da alma, aquele negócio, sabe, da emoção. Não. Quem é pai sabe que é pai. Quem vive uma vida espiritual em Deus sabe que Deus nos levantou como pais espiritual. Mas chegou o tempo de haver um equilíbrio na igreja. Chegou o tempo de haver um equilíbrio no corpo de Cristo. De homens e mulheres sendo levantados, sendo referenciais de autoridade, de poder, de graça, de amor, de família. Para essa geração que anseia por um pai, por um referencial. A maioria das pessoas que estão fazendo as coisas erradas, que desagradam a Deus, é por ausência desse pai. Entende? Mas eu creio que Deus está levantando verdadeiros pais que não querem o tempo todo encher o seu ego, porque é meu pai, mas pais que são pais de verdade, que dão caminho, destino aos seus filhos. E Deus está levantando essa geração de verdadeiros pais espirituais. Deus disse a Abraão, Abraão, tu serás pai de nações. Paulo disse, vocês podem ter muitos líderes e preceptores, mas eu em Cristo vos gereis. São pais que não simplesmente vão dar treinamentos. Nada errado quanto a treinamentos. Mas são pais que vão gerar uma geração. Hora após hora, orando no Espírito, se derramando na palavra, se derramando na intimidade com Deus e pegando o que está no coração de Deus e trazendo para a terra, derramando glória, derramando vida, derramando cura, derramando saúde espiritual sobre a igreja. Não pais dominadores, não pais caluniadores, não pais que anseiam a riqueza, mas pais que entendem que já são milionários do reino, pais que entendem que já são ricos em Cristo Jesus, pais que entendem que já são prósperos, mas pais que têm a responsabilidade de alimentar os seus filhos espiritualmente e de dar um caminho, de dar um destino. Eu creio que Deus está levantando esses pais. E eu creio que nesse tempo, os verdadeiros filhos na fé, aqueles que vão se ligar a mim, eu vou coligar eles diretamente com o Senhor Jesus. Logicamente que nós somos ligados diretamente na videira. Você entende que o governo é do Espírito, não do homem. E nós não podemos pegar a paternidade e transformar a paternidade, que é algo muito puro, muito simples, numa religiosidade, que tem que cumprir obrigações com seu pai, que tem que fazer, tem que ser. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Mas eu creio que Deus está nos levantando verdadeiros pais, homens humildes, homens simples, homens que são referenciais para essa nação, homens que se dão como Paulo se deu à igreja de Coríntios, sem querer nada em troca, mas homens que entendem e sabem aonde eles estão em Deus e aonde Deus tem caminhado aqueles que estão caminhando e bebendo do que Ele tem. Eu creio numa geração que honra os seus pais, mas também eu creio numa geração que os pais são responsáveis em manter os seus filhos. E que essa palavra possa servir para despertar o seu espírito, para que você beba e honre pessoas de Deus, com referenciais espirituais, com vida com Deus. Eu creio, que Deus está levantando pessoas que têm densidade, que têm intimidade com o Pai. Pessoas que estão mergulhadas, que vão falar o que o Pai quer. Pessoas que estão deixando um rastro, um caminho da verdade. E que estão dando toda a honra e toda a glória ao nosso Pai Celestial. Mas que se posicionam como Deus nessa terra. Porque nós temos a mente dele, o Espírito dele, a língua dele, o nome dele, quem ele é, somos templo e morada do Espírito Santo.
porque assim como ele é, nós somos nessa terra. Que se manifeste essa geração dos filhos de Deus. Que vocês sejam verdadeiros pais e que os filhos sejam verdadeiros filhos, porque Deus nos chamou para sermos verdadeiros pais, em nome de Jesus. O que é já foi, e o que será também já foi. Que se levante os verdadeiros pais, que vão trazer o que está no coração do Pai para os filhos, e que vão levar os filhos de Deus ao coração de Deus. Em nome de Jesus. Já é.